Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este homem aqui, que é um filósofo americano bastante conhecido, chamado Mortimer Adler. Olha só que bonitinho. Eu nem sei se está aparecendo na câmera. Porque eu decidi gravar um vídeo sobre ele, considerando que eu nunca li um livro dele. Eu estou falando um. Eu não li nenhum livro. Não li nenhum. Por que ele é importante? Porque eu ouvi falar sobre ele em várias circunstâncias, mas nunca me aprofundei. Então, por exemplo, eu assisti aquele vídeo da Tatiana Feltrin, aliás, uma youtuber assim, ó, recomendadíssima. Então o trabalho dela é imprescindível. Ela falou sobre um livro dele chamado Como Ler Livros. Eu acho que é esse o nome do livro. Na época eu assisti ao vídeo, mas eu não dei tanta importância, porque ele dá algumas dicas, né, de como ler, e você pensa, deve ter 1 zilhão de livros por aí que falam sobre isso, não vejo motivo para me preocupar com ele. Em seguida, J.J. McCullough lança um vídeo, no caso, há 2 anos atrás, é um youtuber que eu gosto de acompanhar bastante, é um youtuber canadense que fala sobre praticamente cultura, né, cultura e política. Aí ele foca no Canadá, mas ele também fala de outros países de vez em quando, certo? E aí houve uma época em que ele estava pensando sobre essa questão do ensino, da educação, e aí ele gravou este vídeo e publicou. What is a good education? Here's 3 popular theories, né? O que é uma boa educação? E aqui nós temos 3 teorias populares. E aqui ele faz uma divisão, né, entre fatos, ideias e habilidades. Ele menciona 3 teóricos da educação e cada um enfatiza uma dessas teorias. Então, em relação às habilidades, John Dewey; em relação aos fatos, E.D. Hirsch; e em relação às ideias, Mortimer Adler. Mas mesmo assim, na época, mesmo gostando de assistir aos vídeos dele, eu não me aprofundei. E aí, como eu estou lendo bastante Ayn Rand, certo? Eu terminei a primeira e a segunda parte da Revolta de Atlas. Nossa, falei tudo errado agora. Eu li as primeiras 2 partes da Revolta de Atlas. E eu estou agora na 3ª parte. Eu estou no capítulo 3º, se eu não me engano. Então ainda tem uns 7 capítulos para ler. E aí, quando a gente estuda sobre Ayn Rand, a gente naturalmente acaba sabendo de Leonard Peikoff. E aí eu consumo muito conteúdo dele. E aí existe um programa, na verdade existia um programa de rádio dele chamado The Leonard Peikoff Show. Era um show na rádio, várias pessoas ligavam para ele, respondia perguntas ou pedia, né, para que aqueles que o acompanhavam no dia, na época, na hora, respondessem ou dissessem alguma coisa, colaborassem, dessem algum comentário. E um deles menciona quem? Mortimer Adler novamente. Deu, já não dá mais. Eu preciso saber quem é Mortimer Adler. Então, segunda e domingo, nesses 2 dias, eu só fiquei pesquisando e especialmente acompanhando entrevistas, especialmente as entrevistas, porque existe muito conteúdo em vídeo do Mortimer Adler e vocês vão conhecê-lo agora. Para quem não conhece, vocês vão conhecê-lo agora, porque eu pesquisei bastante. Ah, Samuel, mas só 2 dias? Sim, mas eu aprendi muita coisa. O livro mais popular dele é esse, Como Ler Livros. E é um livro que ele escreveu, acho que em 2 semanas. Eu não lembro exatamente quantos dias, acho que 14 dias, 11 dias. Mas ele escreveu muito rapidamente esse livro. E, na verdade, ele já estava nesse hábito de escrever vários livros. Então ele publicava 1 livro por ano. 1 livro por ano. E lá, pelo final da sua vida, ele começou a publicar 2 livros por ano. Para vocês verem o nível de erudição e do quanto ele tinha a colaborar, o quanto ele gostaria de falar sobre vários temas. Ele se formou na Universidade de Colômbia, a sua família era judia, porém, ao longo do tempo, ele teve várias evoluções em relação às suas visões metafísicas, suas visões teológicas. Então ele nasceu numa família judia, e aí depois ele fez parte de um tipo... Ele foi membro de uma igreja episcopal, é assim que se fala. Aí depois de um tempo ele se converteu ao cristianismo e depois ele se converteu especificamente ao catolicismo. O que me preocupa um pouco é que no Brasil, de toda a obra dele, decidiram focar nesse livro dele que, ok, é o mais vendido. Ele gosta bastante desse livro. Gostava, né? No caso, ele já faleceu. Mas pense assim, de toda essa obra, a que mais vou enfatizar é como ler livros, com algumas dicas que você encontraria facilmente em outros livros. Então, na minha visão, a sua maior colaboração foi as grandes ideias
em decorrência dessas grandes ideias, a publicação, né, e a especificação de quais livros são os grandiosos, os grandes livros que todos nós deveríamos ler. Mas alguns anos depois, em 1952, ele publica este livro aqui, A Synthopicon, que é um livro em que ele fala sobre, e também foi com a ajuda, né, de um outro filósofo chamado Robert Hutchins. Então, eles fizeram uma lista das grandes ideias da tradição ocidental, ainda mais que Mortimer Adler gosta bastante de uma educação clássica. E aí, com esse livro, Synthopicon, que eu nem sei como ficaria em português, sintópico, provavelmente, aí surgiram as 102 grandes ideias da filosofia, especialmente a filosofia ocidental. São 102 ideias divididas em 2 volumes e creio que só exista em inglês e não em português. Mas aqui a gente tem uma lista na Wikipédia com todas as ideias e aí, a partir disso, ele começa a estabelecer quais são os grandes livros. E então ele começa a publicar, não que publicou, começou a publicar em 1952 The Great Books of the Western World, os grandes livros do mundo ocidental. Nós estamos falando de 102 ideias. 102 ideias e não 102 livros. Não seria impossível continuar essa série. Você pode simplesmente ver se o livro que você está lendo atende a esses 3 critérios e se atende, pronto, já é mais um grande livro que faz parte dessa grande tradição filosófica do Ocidente. E então Mortimer Adler testou sua paciência e escreveu 102 ensaios sobre cada uma dessas ideias. E a primeira edição tem 54 volumes, que vai lá da Grécia Antiga até Sigmund Freud. E na segunda edição acrescentam mais livros, como por exemplo esse aqui de João Calvino. Adicionam Molière, escritor francês, Voltaire, adicionaram o Diderot, adicionaram o Søren Kierkegaard, né? Ele era da Escandinávia, eu acho. Nietzsche, Tocqueville, Balzac. E nessa segunda edição ele adicionou Jane Austen e eu acho que mais outras 2 mulheres, se eu não me engano, pelo que eu entendi das entrevistas que eu assisti. E para além dessas leituras, existem outras leituras recomendadas. Então foi um trabalho de uma vida inteira, praticamente. Então é evidente que existem vieses, né? Toda vez que não precisa necessariamente ser um autor, mas vários autores, não importa quantos sejam, você pode chamar o mundo inteiro para fazer isso, você vai acabar lidando com certos vieses. Então é óbvio que ele tem seus vieses. Ele era bastante aristotélico. Eu gosto bastante de Aristóteles. Ele gosta de São Tomás de Aquino. Entre 1966 e 1999, praticamente anos 2000, entendeu? Existia esse show na televisão americana chamada Far in Line with William F. Buckley Jr. Então tem bastante conteúdo na internet disponível. Dizem que não é pra reproduzir, então não vou reproduzir aqui, né? Aqui no começo aparece, tipo, uma mensagem do FBI dizendo que se reproduzir em qualquer parte desse vídeo, você vai ter de pagar uma multa de até $250 mil, ou você pode ser preso, enfim. Então não vou reproduzir nada, não quero sofrer as consequências. Mas aqui temos, por exemplo, The Idea of the Great Ideas. Esse aqui é um dos vídeos. A ideia das grandes ideias. Vejamos alguns comentários que ele fez, o Mortimer Adler. E só para ficar bem claro, o que eu for ler aqui, nem tudo está nas palavras dele. Algumas são citações diretas, mas a maior parte são resumos que eu fiz da fala dele. Ele não simpatiza com PhDs e prefere as artes liberais, porque os PhDs vivem em pilhas de papéis, um empreendimento paralisante e debilitante. Os professores precisam de general learning, então, de certa maneira, né, conhecimentos gerais. Um bom professor, é aquele que continua a tradição dos aprendizados e conhecimentos gerais, aquele que aprende enquanto ensina. O que inspira os estudantes é ver o professor pensar e aprender durante a aula, em vez de ser um mero transmissor de conhecimento morto. Sócrates é um bom exemplo disso. Investigava enquanto ensinava e os alunos investigavam junto. Ele acredita na seguinte proposição:
Nada que pode ser aprendido precisa de um professor. O professor não é nada mais do que um auxiliar. O aprendiz ativo é o aluno. Ele não se opõe a Dewey, até porque John Dewey foi professor dele. Ele não se opõe a Dewey, mas se opõe aos seus fãs. Ele conheceu John Dewey e conversava muito com John Dewey. Trocava cartas com o professor, né, de forma mais ou menos anônima. Não era anônima acho que pro John Dewey, mas era anônima para o resto da sala, né? Então ele mandava várias perguntas, estimulava bastante, né? Então eles desenvolveram toda uma conversa, né? Então não é apenas tipo, foi professor dele. Conversou muito. Houve muito diálogo entre eles. E para Adler, o livro de John Dewey chamado Democracia e Educação foi um ponto de virada no entendimento do que a educação deveria ser e se opõe firmemente ao treinamento vocacional. Dewey enfatizava o crescimento, o florescimento humano e não necessariamente ações imediatas após uma lição. Então aquela ideia do pragmatismo, de uma certa doutrinação até para fazer os alunos fazerem aquilo que os professores dizem. A maioria daqueles que têm doutorado nunca leram Aristóteles, o que é preocupante para ele. Ele afirma que a Ética de Aristóteles é o único livro em filosofia moral são, pragmático e adogmático. Aos 18 minutos ele fez o seguinte comentário: eu apenas comecei a entender a ética na 10ª, 15ª, 20ª leitura. Aristóteles não é um escritor fácil. Devemos ter uma junção de grandes livros universais, então uma metade é feita de universais e a outra metade de nacionais. E ele inclui aqui a Constituição Americana, The Federalist Papers, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e Gettysburg Address. Na verdade, ele não menciona nessa entrevista, menciona em outra, mas eu conectei aqui os fatos. Ele diz que os americanos apenas tiveram 3 ou 4 presidentes bem alfabetizados no século XX, que foram Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt e John F. Kennedy, e todos eles são democratas. Essa foi uma pesquisa que eu fiz depois. William, que é o entrevistador, acrescenta que Herbert Hoover, que é um republicano, era muito melhor como leitor do que o segundo Roosevelt. É preciso entender livros importantes e complexos, cujas muitas ideias passam despercebidas, evadidas desde cedo. Só assim sua mente atingirá sua capacidade máxima. Tais livros funcionam como uma pedra de amolar. Afia a mente, às vezes menos pelo conteúdo e mais pela forma. Ele crê que faz bem aprender grego e hebraico, por serem as línguas mais sintaticamente sutis e complexas do Ocidente. O que sobressai é o seguinte: o ambiente e a metodologia para os mais inteligentes já existe. Agora, nós não sabemos como educar muito bem os menos inteligentes, os menos capazes. Nós nascemos com uma certa natureza e nem todos nós nascemos com o mesmo QI, porque QI o fator dele é majoritariamente genético. Então, algumas pessoas nascem com uma inteligência e são capazes de aprender muito mais do que outras pessoas. Mas mesmo assim, Adler diz, não importa qual é a sua capacidade inata, você deve chegar ao máximo. E é com isso, né? É por isso que ele fala tanto dos grandes livros, né, da filosofia e da tradição ocidental, porque muitos desses livros você precisa ler e reler e tresler, e você precisa ver cada palavra, ler com muita calma. Ele é muito a favor da leitura feita com calma. Evidentemente, existem circunstâncias em que nós precisamos fazer uma leitura rápida, tanto que ele diz que nós devemos fazer a primeira leitura sempre deve ser rápida. Na maioria das vezes, pode existir umas exceções, mas na maior parte das vezes, a leitura que você deve fazer, a primeira, deve ser rápida. Você não deve se ater àquelas palavras que você não entende, aquelas palavras que você precisaria ficar consultando no dicionário o tempo todo, aquelas ideias que você não entende no primeiro momento. Então é melhor você ler o livro por completo da primeira vez e entender 10%, 20%, 30% do que ler com calma e entender 30%, 40%. Quando você pode fazer uma segunda leitura, depois dessa primeira, muito rápida, que aí você pode entender 50%, 60%, 70%.
De novo, vamos decorar o fundo aqui do vídeo. Eu adoro decorações. Quem não gosta? Aos 42 minutos ele afirma que o aluno não está na posição de decidir o que aprender e, portanto, ele não deve ter aulas eletivas. E também acredita que todos os alunos devam ficar 4 anos sem estudar depois de saírem do ensino médio e praticamente viver a vida. 4 anos. Diferente essa visão, né? O entrevistador, Buckley, questiona: você está sendo um pouco paternalista, não acha? E Eder responde: eu sou completamente paternalista. Os jovens, depois das artes liberais, não devem aprender o que pensar, mas como pensar. E após a democratização da educação, vemos cada vez mais o fenômeno da evasão escolar e acadêmica. A culpa não é dos alunos, mas do sistema educacional. O pai americano médio pensa que está fazendo uma boa ação ao colocar seu filho na universidade, uma vez que, como sociedade, depositamos muito valor na educação. Quando pedimos para esse pai justificar a importância dessa decisão, ele dá as respostas erradas. É para garantir um bom emprego, muito dinheiro, para que ele fique muito à frente dos outros, da vida. Os alunos que entram na faculdade pelos motivos errados saem mais prejudicados do que beneficiados. E enfrentando os problemas da vida com a sua inteligência, descobrirão como educar a si mesmos. Do mesmo programa, só que outra entrevista, How to Speak, How to Listen, ou seja, como falar e como escutar. Isso é baseado num livro dele chamado Como Falar e Como Ouvir. A tradução ficou assim em português, né? Ouvir. Embora listen signifique mais escutar e não ouvir. Ouvir é muito mais o hear. Enfim, mas eu sendo professor de inglês. A maioria pensa que escrita e fala são ativas e escuta e leitura passivas. Mas, na verdade, todas essas habilidades são bastante ativas. O leitor pode reler na velocidade dele, mas como receptor auditivo, precisa obedecer e seguir a velocidade do emissor, de quem fala. Escuta é muito mais difícil do que leitura. Então, se eu estou aqui no YouTube, eu não entendo algo que foi dito, é só voltar uns segundinhos para ver se eu entendi bem, vamos ver se eu entendi bem. Agora, isso não é possível. Isso não é possível na fala. Alguém está falando, você só pode escutar. Você não pode... Será que você pode voltar um pouquinho e explicar de novo o que você disse? Nós não podemos fazer isso. Por isso que é imprescindível a gente aprender a escutar. É errado responder a uma pergunta de qualquer jeito. É preciso entender a pergunta. E boa parte de uma aula se resume à escuta do aluno e à fala do professor. Aprender a escutar é indispensável. Lemos cartas de amor com intensidade, com calma, e espera-se a mesma intensidade na escuta. Quando, por exemplo, aqui ele inventou um exemplo, o piloto do avião instrui os passageiros num caso de emergência. Isso a gente escuta com atenção. Mas isso é apenas a exceção. Na norma, no dia a dia, nós não estamos escutando muito bem o que o outro tem a dizer, entende? Então, existe aquela frase famosa, né, que, eu sei que é uma frase religiosa, né, mas que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, já indicando que nós devemos mais escutar do que dizer, do que falar. E como um grande seguidor de Aristóteles, ele menciona os elementos da retórica aristotélica, que seriam o ethos, o pathos, o logos, o taxis e alexis, ou lexis, eu não sei nem o gênero dessas palavras. Mas ethos seria a credibilidade do orador, o pathos seria a capacidade do apelo à emoção, o logos seria a lógica, a razão, taxis seria a organização e a estrutura do discurso, que é algo que ele enfatiza bastante, e lexis, que é a seleção e estilo de palavras. Seja claro sem ser raso, seja elevado sem ser obscuro. Não se deve emitir uma objeção antes de entender o que foi dito. E eu acrescento, muito menos elogie. Podemos discordar, mas a discordância deve ser entendida. Então seja crítico. De que forma ele quer me enganar? Pensando, né, no discurso de uma pessoa, né? De que forma ele quer me enganar? Ou no que ele falhou em dizer? Dentre outras perguntas indicadas no livro dele, a fim de desenvolver uma resistência a vendas. É uma expressão que ele usa, né? Resistência a vendas no campo das ideias.
Então não devemos ser ingênuos, aquiescentes. Aquiescente significa aquela facilidade de aprovar, de sancionar, de consentir, de ficar batendo palminha, né? Mesmo você não entendendo exatamente o que foi dito, mas você apenas gosta da vibe. E das 4 habilidades mencionadas, ou seja, a escuta, a leitura, a escrita, a fala, dessas 4, a única que recebe atenção suficiente é a escrita. E até ela é mal ensinada, devido à insistência de escrever criativamente, que é do âmbito das belas artes e não das artes liberais. E antes de ensinar a escrever, deve-se ensinar a esboçar, ou seja, fazer o outline, mental ou fisicamente. O que importa é você primeiro saber fazer isso. Ele diz que isso é muito mais importante de se aprender do que aprender a escrever palavra por palavra. Primeiro você se preocupa com a ordem, com a organização das suas ideias. E depois você vai pensar em como você vai escrever, como é que você vai enfeitar seu texto, quais são as melhores palavras que você pode usar. Primeiro pense na organização do texto. Isso vale ainda mais para um discurso público, em que aqueles que estão escutando, eles precisam saber que existe uma lógica, que o que eles vão escutar antes vai ser relevante para o que vai ser dito depois, que a fala, a oração, não é a mesma coisa que uma leitura, que você pode voltar páginas antes e tentar entender um conceito que você não entendeu direito. Então você vai lá para a página 20 e você já estava na página 100, mas foi lá na página 20 só para relembrar o que foi dito. Você não pode fazer isso com a fala e com a escuta. E essas habilidades não são fáceis. É por isso que ele afirma que não são tão passivas quanto pensamos. Não basta ficar parado. Então por isso que eu falo da distinção entre escutar e ouvir. Porque ouvir é apenas receber os sons. Você está aqui parado, você está ouvindo vários sons, mas agora você está processando o significado desses sons, você está buscando relevância, importância, tentando conectar uma coisa com a outra, raciocinando, ponderando, examinando, prestando atenção. Isso é escuta. Você está só ouvindo. É aquela frase que a gente aprende na escola, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. Temos bastante dificuldade de nos conectarmos. Nós não sabemos conversar direito. A leitura solitária é tão ruim quanto beber solitariamente. A conversa, a discussão, o diálogo torna qualquer experiência, filme, música, livro, notícia, enriquecedora. Aí ele fala de novo. Penso que a maioria dos casamentos se secam, né, por causa da falha na conversação. Então, se secam não sexualmente, mas intelectualmente. Usar palavras ordinárias com significados estranhos engana mais do que usar jargões técnicos. É dever do emissor explicar essa acepção especial. Esse esforço não cabe ao receptor. Ele admite que todo livro que já publicou já teve sua versão em palestra. Se não há retorno do público com suas opiniões e dúvidas, esse livro não sobreviverá. Ele não será bem intencionado. Para Mortimer Adler, todo o propósito de uma conversa é o encontro das mentes. Qual o sentido de discutir com alguém que prova constantemente que é preconceituoso, cheio de prejuízos? A palavra do inglês é prejudice, só que essa tradução de prejudice para preconceito eu acho um pouco complicada. Mas enfim, eu traduzi como prejuízos, mas muitas pessoas também traduziriam como preconceito, né? Cheio de prejuízos, uma pessoa incapaz de mudar de ideia. Para quase qualquer conversa, você precisa escolher o lugar certo, o tempo certo e as pessoas certas. Você gostaria de discutir qualquer coisa com qualquer um? E aí tem outra entrevista que já não é mais com o Buckley, mas com outra pessoa, que se chama Mortimer Adler e Charles Van Doren, How to Read a Book, Art of Reading, Dialogues About Books. Esse vídeo ele foi publicado no YouTube e vocês podem achar com legendas em português. Mas só para resumir o que eu achei mais interessante deste vídeo. Basta estudar até a 6ª série para ler um jornal, mas para ler Hamlet ou outros livros que vale a pena ler para melhorar sua mente, você precisa de habilidades que não são ensinadas na escola. Esse tipo de leitura não pode ser feita rapidamente. Não existe velocidade certa para ler.
Raramente leio mais do que 20 páginas por hora. Ele analisa, Adler, centenas de livros por ano. Mas as leituras profundas, em busca de sabedoria, ele lê uns 10 livros por ano. São lidos fazendo anotações. Devemos falar não nisso, sobre ler rápido, ler lento, mas falar sobre uma velocidade variável da leitura. Porque alguns livros devem ser lidos rapidamente e outros não. Algumas pessoas não sabem ler suficientemente devagar. É importante conhecer uma série de livros que estejam acima das nossas mentes. Ler apenas aqueles que estão no mesmo nível da sua mente não conseguirá elevá-la. Então fique feliz ao encontrar um livro que você não entende. E por que nós relemos livros? Porque nós mudamos de opinião. Ler um livro sem se preocupar com o que o autor quis dizer é quase o mesmo que não ler. Se você não sabe expressar a ideia do autor com suas próprias palavras, você não entendeu bem. Se cada nova geração tivesse de fato lido e entendido as grandes obras da geração anterior, muitos erros e falhas teriam sido evitados. Bons autores merecem bons leitores. Há uma parte em que eles falam bastante sobre poesia, então ele fala sobre aquilo que é poeticamente verdadeiro. O que é poeticamente verdadeiro? Tem similitude? Probabilidade? Verossimilhança? Aí o entrevistador, o Charles, ele diz: ler é difícil. Se não fosse, não valeria a pena. Adler fez uma estimativa, assim, quase que chutando, porque ele menciona números muito grandes, tipo, entre 200 e 500, certo? Mas ele leu entre 200 e 300 livros ativamente no decorrer de sua vida. 95% dos livros não merecem esse tipo de atenção. Poucos merecem ser lidos uma única vez. E pouquíssimos merecem mais de uma leitura, em torno de 2%. É mencionada uma citação de Mark Twain, em que ele diz: os grandes livros são aqueles que todo mundo gostaria de ter lido, mas ninguém quer ler. E Carl Van Doren, que é o tio de Charles, o entrevistador, disse uma vez algo que Adler considerou bastante sábio, que foi o seguinte: os grandes livros são aqueles que não devem ser escritos novamente. E aí eles fazem uma brincadeira. Quais 10 livros você levaria a uma ilha deserta e você ficaria ali por uns 10 anos? Quais são os 10 livros que você escolheria? Os livros que Adler escolheu para levar a uma ilha deserta são A História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, Ética e Política, de Aristóteles, Diálogos, de Platão. E aí vem uma parte que eu achei meio bagunçada, que eu não entendi qual dos dois, porque ele mencionou 2 livros, mas não sei qual deles ele levaria. Mas ele mencionou o The Autobiography of Harry Truman, que é um livro de Harry Truman, e Vida de Plutarco. Eu acho que Vida de Plutarco. Confissões, de Santo Agostinho, Suma Teológica, de São Tomás de Aquino, Ensaios de Montaigne, todas as peças e poesias, ou poemas, eu não sei exatamente, mas vamos por assim dizer, as peças e a poesia de Shakespeare, 2 livros de John Locke, mas como ele está mostrando os livros ali da série dele, fica apenas um livro, que seriam Tratados sobre o Governo Civil e Ensaios sobre o Entendimento Humano, de John Locke, e o livro favorito dele, este é o livro favorito dele, Guerra e Paz, de Tolstói. Aí temos também a entrevista dele, que ele fez a C-SPAN, que ele concedeu a C-SPAN, Mortimer Adler on Great Books, Religion, Literature and Education. Aqui tem o entrevistador faz algumas perguntas, mas quem está em casa faz uma ligação e pode perguntar diretamente a ele, Então também tem essa conversa com o público, Então o que eu anotei de essencial foi o seguinte: quando você lê um livro com uma pergunta específica em mente, você encontra facilmente as passagens em torno dela. Pense noutra pergunta e o livro mostrará outra faceta. Ele criou um índice com esses tópicos e eu mencionei esses tópicos para vocês. Livros influentes não são necessariamente um dos great books, um dos grandes livros. O carinha que tinha ligado, ele falou Thomas Paine. Por que não botou Thomas Paine na lista? Ele foi lá e deu uma explicação breve. Então, aí ele falou especificamente do livro A Era da Razão. É um livro influente, mas não é um grande livro. Mesma coisa seria a minha luta de Adolf, não posso mencionar o nome dele, aqui no YouTube, porque não existe colaboração e qualquer coisa você é censurado por qualquer coisa. Mas, esse também é um livro influente, mas não é um grande livro.
Aos 36 minutos, ele afirma que, pelo critério da verdade da teologia filosófica, apenas as religiões teológicas, e não as cosmológicas, e as monoteístas, e não as politeístas, podem ser verdadeiras. E é sobre um livro, né? Ele discorre sobre os porquês em um livro dele. Aliás, os últimos livros que ele publicou foram bastante focados na religião. E ele também faz uma lista das 10 grandes religiões, que ele classifica como as 10 grandes religiões, que são o budismo, o cristianismo, o confucionismo, o hinduísmo, o islamismo, o jainismo, o judaísmo, o sikhismo, o taoísmo e o shintoísmo. E a última entrevista que eu vi dele foi de Mike Wallace, certo? Mike Wallace também entrevistou Ayn Rand. Aos 4 minutos ele diz ser contra o capitalismo laissez-faire, né, o capitalismo de livre mercado, 100% livre. Ele fala que esse é o capitalismo dos barões ladrões. Então, complicada essa afirmação dele, complicada. Ele defende um tipo de capitalismo mais revolucionário que o socialismo, um que respeite as liberdades individuais dos cidadãos, um que gradualmente liquidaria os sindicatos. Ele não explica muito bem nessa entrevista como isso funcionaria, mas ele publicou um livro chamado The Capitalist Manifesto, né, o Manifesto Capitalista. Eu não sei se tem tradução em português, e tem um monte de autores que publicaram um livro exatamente com esse título, certo? Então muitas pessoas querem falar em nome do capitalismo, mas enfim, eu prefiro Ayn Rand a Mortimer Adler, considerando só as informações que ele fez. Então eu não estou particularmente interessado nessa obra dele. Mas lá deve ter uma explicação mais detalhada, então não querendo aqui ser muito injusto com ele. Na época da entrevista, um cálculo foi feito revelando que faltava finalizar, eu não sei se eu fiz uma boa tradução aqui, mas 1/3 do caminho para socializar completamente a economia americana. E que tanto os democratas como os republicanos possuíam e possuem até hoje tendências socialistas. Ele acredita que só se pode aniquilar as tiranias da maioria e da minoria criando uma sociedade sem classes. Ele é contra a concentração de capital. Ele também defende o direito a uma renda viável, né, um salário que dê para você viver com o básico, né? E em pouco tempo ele fala de direitos naturais. Quando ele falou desses 2 direitos aí, eu já fiquei... E veja só como ele realmente discorda de Ayn Rand e frisa isso muito bem. Ele crê que o cristianismo floresce mais no contexto de pobreza do que num contexto de avanços industriais e tecnológicos. E ele ainda comenta as palavras dele, e eu espero ter traduzido bem. Eu penso que o capitalismo, como eu o entendo, é mais compatível com um ideal pagão de uma vida virtuosa e boa e menos compatível com um ideal cristão de uma vida virtuosa e boa. Ele não mencionou Ayn Rand, certo? Mas a gente consegue inferir isso, então eu estou fazendo aqui uma escuta sintópica, vamos por assim dizer. Mas eu acho que o vídeo deve parar por aqui, certo? Essa foi a minha pesquisa de 2 dias e meio, considerando a manhã de hoje, certo? Então eu consegui gravar esse vídeo longo, falando bastante sobre Mortimer Adler. Então eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre ele. Eu espero que eu não tenha passado nenhuma informação errada. Quando eu editar o vídeo, eu sempre estou vendo se eu falei uma bobagemzinha e tal, mas eu tento publicar o vídeo com a maior qualidade possível e eu tento ser o mais honesto possível, falando, olha, eu não li nenhum livro dele. Isso aqui é o que eu achei na internet e conectei uma coisa com a outra, certo? Agora, se você estiver interessado em ler um livro dele, em ver essas entrevistas dele, ele também tem uma playlist muito interessante, eu não assisti nenhum vídeo, mas eu considerei muito interessante, que é um em que ele fala sobre as grandes ideias, né? E são vídeos de 30 minutos, tem uma playlist no YouTube que publicaram ano passado, se não me engano, ano passado ou ano retrasado, né? Então publicaram faz um ano. E é isso, certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.